Amigos, sejam bem-vindos a mais um Entendendo as Suas Emoções. Aqui você tem a oportunidade de se aprofundar na gestão emocional, no autoconhecimento, mais uma oportunidade de você entender como funciona a gestão emocional. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos eu vou compartilhar com você um pouco da minha experiência. E aqui comigo, Dona Lilian Dornelas, seja bem-vinda, nossa gestora da LF Gestão. Seja bem-vinda, Lilian. Cleiton, obrigada, mas hoje vai ser um pouquinho diferente e eu vou pedir para você esperar. Pessoal, pode entrar. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pessoal, hoje o dia da nossa gravação é aniversário do Cleiton. Parabéns! Obrigado. Muito forte. Vai ser diferente. Tem presente. Famoso não estourou nada hoje, não. Né? Não. Gente, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo presente. Muito forte. Muito forte. É a surpresa. Isso daí, gente, é para agradecer aí tudo que o Cleiton faz por nós. Será que ele vai gostar, gente? Foi de treino, né? Eu sou Nosso fitness. chefe saudável. Eu sou fitness. Gente, obrigado pelo carinho. Acertou. Meu Deus do céu. Tô curioso. É. Tem que abrir tudo, Cleiton, senão não tem graça. Ó. É. Esse aqui. Faz tempo que eu tô. Gente, obrigado pelo carinho, Deus abençoe a vida de vocês. Mas estamos em uma gravação, não é isso? Exato. Exato. Gente, olha só. Obrigado pelo carinho, obrigado pela surpresa. Hoje eu completo 46 anos e esse episódio nós estamos gravando, né? Hoje é o dia do meu aniversário, então você está tendo a oportunidade. Fui pego de surpresa aqui pela equipe. E por que vocês estão aí? Porque hoje a gente vai aparecer, vai participar um dia especial. Muito forte. Vai ser diferente também. Exatamente, tudo diferente Hoje hoje. não tem tema, Cleiton. Hoje nós queremos perguntar para vocês. Não, aí não vale. Aí não Aí vale. Toda vez a gente é pego de surpresa, não é? Sim, Agora eu não só vim vez. sozinha, eu trouxe todo mundo para participar com a gente nesse episódio hoje. Passa no RH, depois a gente vai conversar. Depois a gente conversa. Tá bom. Eis-me aqui, então. Vamos Então lá. eu vou começar, vou fazer a primeira pergunta. Então hoje, ó, entendendo as suas emoções, quem tá comandando? Senhorita Lilian. Cleiton, quando a gente faz aniversário, a gente geralmente fica muito reflexivo. Você fica assim? O que você costuma sentir, pensar quando você fecha um ciclo e começa um novo? Hoje eu fui almoçar com a Luciana, né? E eu tava falando justamente isso. Falei com ela e falei por coincidência de manhã também com o Arthur, com meu filho. Que hoje é um dia muito reflexivo para mim. Por quê? 46 anos, a primeira coisa que eu entendi é que conforme a idade vai passando, você vai avançando, os valores vão mudando. Sim. Então por que conforme você vai ficando mais velho, mais experiente, você vai ficando mais reflexivo? Porque passa um filme. Coisas que antes eram importantes, você olha hoje, mas aquilo não era tão importante. Os valores da nossa vida mudam. O que realmente tem de valor na vida, você entende. Então, sim, no dia do meu aniversário, é um dia reflexivo. No dia do meu aniversário, é um dia de internamente alguns conflitos. Por quê? Por muitos anos da minha vida, eu não comemorava meu aniversário. Você não comemorava? Eu não era de comemorar. Então, o que eu fazia? Eu me auto-sabotava. Então, no dia do meu aniversário, eu estava estressado, eu estava cara fechado, eu estava irritado. Por quê? Pelos traumas, pelas expectativas que eu trazia da infância. Então, exemplo, nos meus aniversários na infância, eu sempre tinha expectativa de ganhar presente. E eu nunca fui de ganhar presente. Tanto que hoje, por que eu aceito e eu falo, olha, eu gosto de ganhar presente? Porque eu descobri que pela ausência de presentes na infância, então toda vez que alguém me dá algo, eu fico muito feliz. Só que era esse autossabotagem, então assim, essa expectativa que com o passar dos anos você vai se frustrando. Por quê? Chega aniversário e você fala, vou ganhar, vou ganhar. Eu lembro que eu tive 1 ou 2 festas de aniversário realmente quando eu fui criança. E essas 2 festas eu não ganhei muito presente. Teve muita gente que veio e não trouxe nada.
Então, assim, para uma criança, uma festa de aniversário, que cara imagina, todo mundo que chega vai trazer um presente. Eu lembro que teve uma festa que poucas pessoas trouxeram, marcou, eu gostei, mas então no dia do aniversário começou a se tornar um dia de frustração. Olha que interessante, por quê? Existia uma expectativa, ao final do dia aquilo não era atendido, eu me frustrava. Então, de tanta frustração, chega uma hora que você faz o quê? Você se fecha. Você rejeitava o seu aniversário. Você rejeita. Então, exemplo, eu parei de falar para as pessoas a data do meu aniversário. Então, quando chegava no dia, eu ficava quietinho. Aí alguém chegava e falava assim, hoje não é seu aniversário? Parabéns e tal. Mas você não falou nada, porque eu queria ver quem ia lembrar. E outra coisa, quando eu não falava a data do meu aniversário, que era o meu aniversário, e as pessoas não sabiam, aí eu tinha argumento para falar assim, tá vendo, fulano não gosta de mim. Para fortalecer a minha rejeição, o gatilho da rejeição que eu carregava. Então eu dificultava, aí eu ficava só esperando quem não... Como que a pessoa vai dar parabéns se ela não sabe? Se você não falou. Sim. E eu falava, tá vendo, eu sabia que fulano não gostava de mim. Aliás, as pessoas não gostam de mim. É o gatilho da rejeição que gritava, por questões emocionais. Por isso que para muita gente aniversário não é um dia feliz para ela. Sim. Por quê? Pelas expectativas que ela gerou lá na infância e que muitas vezes ela se frustrou. E aí, para ela não se frustrar, ela faz o seguinte, olha, dia do meu aniversário não tem expectativa nenhuma e como eu não tenho expectativa, eu não quero que ninguém saiba. Hoje não, eu quero que as pessoas saibam, sim, eu fico feliz igual aqui, ó, fizeram a surpresa, deram um presente, não tive oportunidade, depois vou agradecer cada um, recebo esse carinho, fico feliz. Por quê? Porque eu já trabalhei isso. E ó, foi com 40 anos, quando eu fiz 40 anos, que a Luciana fez uma festa surpresa e eu dei um jeito de brigar com a Luciana na festa surpresa. Eu ia te perguntar agora, como que você curou essa ferida? Ali caiu que minha você ficha. trazia? Eu, 40 anos de idade, eu estou completando 46, isso foi há 6 anos atrás. Sim. A Luciana fez uma festa surpresa com a equipe, tudo tal. E aí, quando eu cheguei, eu olhei assim, um detalhe de nada e comecei a encher o saco dela, brigar com ela e não sei o quê. Você aí, não gostou da surpresa? Gostei, mas a autossabotagem não permitia que eu ficasse feliz. Nossa. Porque o padrão que eu carregava era, no dia do seu aniversário você tem que ter alguma coisa para reclamar. No dia do seu aniversário você tem que ter alguma coisa para ficar triste. No dia do seu aniversário você tem que ter alguma coisa para se frustrar. Eu carreguei isso durante 40 anos. Então todo aniversário meu eu dava um jeito de me frustrar com algo. Mesmo que nas lojas que eu trabalhava, porque graças a Deus, assim, por onde eu passei, nessas datas as pessoas me presenteavam, davam parabéns, faziam assim algumas coisas, já na fase adulta, mas eu dava um jeito de me frustrar com alguma coisa. Então, com 40 anos, a Luciana fez uma festa muito legal, surpresa, e aí eu dei um jeito de brigar com ela. E depois eu parei e falei, peraí, tá errado. É o dia do meu aniversário, por que eu estou discutindo com ela? E aí foi quando eu comecei a olhar para o meu passado, a minha história, e aí eu vi o processo de autossabotagem. Eu vou te dar um exemplo. Hoje é quinta, na terça-feira eu estava irritado. E aí na hora eu percebi, é porque meu aniversário está chegando. É aquele velho padrão, tipo assim, ó, seu aniversário está chegando, já se isola, não fala com ninguém, e eu já tive que trabalhar isso internamente para que hoje eu estivesse feliz, recebesse todo mundo e tal. Mas tem muita gente que passa por isso. Não é porque você aceitou e entendeu isso que foi fácil então quebrar. Hoje, 6 anos depois, você ainda enxerga ali... Eu preciso trabalhar isso. Então, por isso que eu tenho que falar, ó, meu aniversário tá chegando, ó, gosto de ganhar presente. Não, mas não é porque tá pedindo. Não, é porque eu já entendi que eu gosto. E outra, eu sempre falo isso, né, para os seguidores, para os alunos. Cara, se tiver oportunidade, me entrega. Porque eu gosto de receber, porque eu quero te agradecer. Eu quero te abençoar. Entendeu? Eu sei que às vezes nos treinamentos as pessoas chegam e falam, não precisa entregar não, só fala lá que eu... Não, eu gosto de receber porque eu também quero abençoar a vida daquela pessoa. Eu quero agradecer ela. Isso para mim é importante. Porque para mim é assim, ó, igual vocês aqui, ó, isso para mim tem muito valor. Peraí, vocês pararam, se reuniram, planejaram, foram lá, compraram um presente, descobriram algo que eu queria, que eu estou há muito tempo buscando. Fizemos uma investigação. Sim. Compraram, peraí, isso aí tem valor. Entendeu? Isso tem valor. Então, eu reconheço isso hoje. Então, por isso que depois eu quero agradecer. Porque eu sei que para eles tem uma importância. Eu poderia só chegar e falar assim, gente, obrigado, tal. Não. Depois tem que ir lá agradecer cada um. Por quê? Porque houve uma preocupação. Cleiton, mas não foi todo mundo que se preocupou. Não importa, mas todos estavam ali. Entendeu? Então, e isso vem com o quê? Com o passar dos anos. A maturidade que você vai adquirindo. Então, muitas vezes chega um momento da sua vida que não é o que você está ganhando somente.
é a maneira como você ganhou, entendeu? Claro que quando eu ganho uma coisa boa, marca, sim, porque é que nem eu falo, ó, são duas coisas diferentes. Você fazer a pessoa se sentir honrada e você querer honrar a pessoa. Uhum. Então tem momentos que você quer honrar. Então, exemplo, tem presentes que eu ganho que, ó, a pessoa me honrou, eu reconheço. Tem presentes que eu ganho que eu me senti honrado. São duas coisas diferentes, entendeu? Sim. Mas os dois são um princípio. Sem vocês saberem, vocês me deram um presente, vocês fizeram uma surpresa. Vocês semearam na minha vida. Eu ganhei o presente, mas vocês não sabem o que vocês vão ganhar. Vocês vão colher. Amém. Tem isso, entendeu? Então, quando vocês, diante do que vocês fizeram, ou de todo o carinho que eu recebi dos alunos hoje, dos seguidores, todos eles vão colher. Por quê? Porque eles estão semeando na minha vida. Então, você está plantando, você vai colher. Muito bom. Meninas? Ô Cleito, e como que você reagia com o aniversário da Luciana, do Arthur? Era o mesmo sentimento? Não, já era o contrário deles. Eu queria surpreender, eu queria fazer algo diferente, eu queria que eles ficassem felizes. Eu não queria que eles passassem pelo que eu passava. Então, tipo assim, o meu aniversário era frustrante, o deles não poderia ser. Só que nem sempre eu conseguia. A Luciana também com as questões dela, muitas vezes não facilitava. Ou eu fazia coisas que para ela não eram importantes, porque eu demorei a entender o que era importante para a Luciana. Então, exemplo, eu demorei para acertar presentes para a Luciana. Eu achava que no aniversário, se eu comprasse algo caro para ela, ela ia ficar feliz, e não era. A Luciana, ela fica feliz se ela percebe que o que você fez, você parou para pensar nela. É a linguagem de amor dela. É isso aí. Então, assim, só que eu demorei a entender isso. Só que isso aí hoje ela mudou também, que não é só pensar nela. Hoje tem que ser uma coisa boa que ela queira também. Mas assim, então, com as pessoas eu sempre tive essa preocupação. Porque é mais ou menos assim, é o aniversário da Lília. Cara, é o dia dela, aniversário dela. Então eu tenho essa preocupação. Talvez pelos traumas que eu tive, pelas dores, isso e aquilo, pelas frustrações, eu paro. Foi igual da Arielle. A Arielle, quando ela falou assim, o meu é dia 23, eu nunca comemoro. Aquilo ficou. Eu falei, não, cara, não pode. Por quê? Dia 23 a gente para. Tanto que esse ano que passou, o que a gente fez? Festa. Dia 20, pega o bolo da Arielle para comemorar. Sim. Porque para ela aquilo é importante, entendeu? Sim. Então eu tenho essa preocupação. Você quer um exemplo sobre essa preocupação com as pessoas? Eu fiz isso hoje e vou fazer ainda, quer dizer, ainda vou ficar fazendo nos próximos dias. Tem muita mensagem que eu recebi. Então lá no grupo do LS, eu não só, gente, obrigado, amém, glória a Deus. Um por um eu estou respondendo. Lá no Instagram, vai ter quem mandou no direct, um por um, vou respondendo. Aí eu vou lá no Facebook, que tem um monte de mensagem. Isso, ó, anos, quando eu não tinha Instagram, eu nunca fui de chegar e fazer assim, ó, gente, obrigado a todos pelas felicitações. Cara, não, porque para mim isso aí não é um... Exemplo, vamos supor que hoje eu entro no Facebook, no Instagram, e está escrito assim, ó, a Lília coloca assim, ó, para todos que estão fazendo aniversário hoje, eu desejo parabéns, que Deus abençoe a sua vida. Eu não pego para mim, esse parabéns não é para mim. Cleito, mas ela colocou para todos os aniversariantes. Não. No meu caso, eu tenho essa coisa do personalizado. Não, ou é para mim, eu não sou todo mundo. Assim como eu não sou todo mundo, eu não gosto de tratar as pessoas como todo mundo. Então eu tenho a necessidade, porque eu me preocupo com a pessoa, de ir lá, nem que seja curtir para ela ver. O Cleito curtiu, ele viu a minha mensagem, dando parabéns para ele, entendeu? Muito bom. Pode falar daqui. Cleiton, para você, se pudesse dar um conselho, até mesmo para essa geração nova que estão por vir, ou que já está aqui como nós, qual o maior aprendizado que você tem na sua vida hoje? Ter uma vida com Deus, para mim, é o maior conselho. O que é ter uma vida com Deus? Não é ser religioso. Ter uma vida com Deus não é você estar dentro da igreja. Ter uma vida com Deus é você fazer o que é certo, principalmente quando não tem ninguém olhando. Ter uma vida com Deus é você cumprir princípios em momentos que você não quer cumprir. Ter uma vida com Deus é você admitir que você não é nada sem Ele. Ter uma vida com Deus é você pedir a Ele a oportunidade de dar uma sensibilidade a você, para você estar sensível à voz dele, à voz do Pai, à voz do Filho, à voz do Espírito Santo. Ter uma vida com Deus vai além do que as pessoas imaginam, no meu conceito, entendeu? Cleito, mas então não é importante para a igreja? Claro que é importante ir para a igreja, porque, exemplo, dentro do meu conceito de ter uma vida com Deus, eu vou na igreja.
E eu sei o quanto a igreja é importante. Mas você também sente a presença no seu carro, no seu quarto. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu também sinto a presença lá. Eu me alimento da palavra lá. Lá eu me relaciono com pessoas, que a igreja também tem a ver com pessoas. Então, se é Cleiton, um conselho. Decida ter uma vida com Deus. Porque decidir ter uma vida com Deus é o momento em que você decide fazer o que é certo. E não o que você gosta. Só que porque você faz o que é certo hoje, e nem sempre é fácil fazer o que é certo hoje, em algum momento da sua vida você vai fazer o que você gosta. Por quê? Porque Deus já conhece você. Ele sabe o que você gosta, o que você não gosta. Só que antes de te entregar o que você gosta, Ele precisa te treinar. Mas Ele precisa que você tenha uma vida com Ele. Ele precisa que você confie nele. Ele precisa que você tenha paciência. Paciência talvez hoje para mim é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque a gente quer tudo para ontem, entendeu? Então, exemplo, minha mãe me ensinou o Pai Nosso, eu tinha 6 anos. Se você me perguntar, a partir dos 6 anos, todo dia antes de dormir eu fazia minha oração. E na minha cabeça eu falava com Deus. Então eu sempre tive meu relacionamento com Deus do meu jeito. E pode falar o que quiser, não, isso não era relacionamento. Para mim era relacionamento e acabou. É a sinceridade do seu coração. Por que eu demorei para me converter? Porque na realidade eu não entendia por que as pessoas iam para a igreja e tinham práticas que eu não achava legal. A pessoa falava para mim que ela ia para a igreja e no outro dia ela estava mentindo. Ela ia para a igreja e eu aqui também estava errado de estar julgando. Eu também sei que eu estava errado. Só que isso também me impediu de me aproximar. Sim. Só que vai chegando um momento que Deus, tipo assim, tá bom, filho, agora eu preciso que você se aproxime, que você realmente tenha uma vida comigo, porque diante daquilo que eu coloquei dentro de você, eu preciso começar a tirar. Que é o que eu aprendi com o meu pastor. Deus não quer te dar, Deus quer te tornar. Então ele precisava me tornar. E dentro deste processo, que é quando eu mudo de empresas, eu conto um pouco dessa história no meu livro, e o seu pai, inclusive, foi uma das pessoas, tanto seu pai quanto a sua mãe, que naquele período eles foram usados. Então, quando vai chegando esse tempo, parece que Deus vai te cercando das pessoas certas. Nós fomos para a praia. Você não foi, né? Eu fui. Foi. Era pequena. Era pequenininha. E assim, a gente foi para a praia uma semana. E eu estava nesse processo de conversão, a gente começou a ir para a igreja na época em AD Alpha, os pais dela já tinham se convertido, já eram pastores, e nós fomos junto com eles, as duas famílias. Chegou lá, ficou uma semana chovendo, a gente não conseguiu ir para a praia. Nossa. A gente passou uma semana dentro da casa. Foi uma semana eles ministrando na vida da gente. Olha que legal. Entendeu? Então assim, isso é ter uma vida com Deus. Olha só, a gente não foi ministrado dentro de uma igreja, a gente foi ministrado dentro de uma casa na praia. Por quê? Porque eles estavam sensíveis, eles entenderam, deram lugar para o Espírito Santo, nós estávamos com os corações abertos, primeiro amor, e ali fomos ministrados, tivemos experiências ali, dali vai, e a gente depois realmente se converteu. Então assim, muito cuidado hoje em dia, porque falar que você acredita em Deus está na moda hoje em dia. É verdade. Então, hoje em dia, está na moda. Por que você está falando que está na moda? Porque todo mundo está falando de Deus. Então, você vai para qualquer lugar aí, qualquer evento, já começa com louvor, isso, aquilo. Eu não sou contra, eu só acho que tem que ter um entendimento. Já que é para falar de Deus, então vamos falar da maneira correta. Vamos falar com autoridade, vamos estudar a palavra, vamos explicar, porque o mundo espiritual não é simples. Quando você começa a mexer no mundo espiritual, você pode sofrer uma retaliação e você não sabe o que você está fazendo. Por isso que eu acho que assim, já que o coração está queimando e eu quero falar de Deus, primeira coisa, vai estudar a palavra. Vai entender o que você precisa melhorar. Vai se revestir, vai se blindar. Entendeu? Cleiton, mas nos seus treinamentos você fala de Deus. Sim, eu sempre conto aquilo que Deus faz na minha vida. Mas o meu treinamento não é religioso. No meu treinamento eu não tiro oferta. No meu treinamento, a gente não começa, primeiro vamos ouvir o louvor. Não, é um treinamento, você vai lá para aprender sobre o quê? Gestão emocional, pessoas e estratégia. Mas eu não tenho como ensinar as pessoas, contar aquilo que eu aprendi sem compartilhar o que Deus fez, mas sem religiosidade. Entendeu? Então, para mim ter uma vida com Deus é fazer o que é certo, cumprir os princípios, realmente cuidar do que nós temos de valor na vida. E uma das coisas que nós temos de valor na vida é a nossa família.
Matheus? Posso? Pode. Cleiton, você já falou que o sentimento é de reflexão, mas eu queria entender mais de fato, qual que é o sentimento do dia de hoje e o que você espera? Meu sentimento hoje, Matheus, ele é só de gratidão. Então, assim, talvez pelo meu jeito você pode falar assim, você tá feliz? Eu tô muito feliz hoje. Nossa, mas com essa cara. A Luciana já umas 3 vezes, o que você tem? Eu, nada, eu tô feliz. Ela, como é que você tá feliz assim? É porque eu tô reflexivo. Por que da gratidão? Todo dia eu entro no carro e o meu carro, ele fica, a minha vaga, ela é fechada assim, né? Tipo só, é um quadradinho que só fica o carro. E aí, tipo assim, ali virou o cantinho da oração. Então eu entro nele e começo a orar. Aí eu entrei hoje, o que eu fiz? Eu comecei a chorar. Mas por quê? De alegria, de felicidade, de gratidão. Reflexão no quê, Cleito? Tudo. Aí você vai lá na infância, vem na adolescência, quando eu casei, primeiro filho, segundo filho, medo, insegurança, os erros, os pecados, tudo vai passando, tudo. E, de repente, você percebe que Deus chega um momento e tipo assim, tá, vamos lá, porque agora eu quero que você comece realmente a viver o que eu preparei para você. A misericórdia, o amor, entendeu? Então não tem como você não ficar feliz e não ser grato quando você chega numa certa idade e você começa a observar coisas que você está vivendo que você fala assim, cara, mas quem sou eu para estar vivendo isso? Exemplo, quando eu pego um testemunho do YouTube, pego um testemunho de uma imersão, eu tenho ainda aquela coisa, eu falo, glória a Deus por isso. E aí a minha oração todos os dias é, Senhor, que eu seja apenas um instrumento. Entendeu? Então a reflexão aqui, Mateus, ela não vem das coisas materiais. A reflexão aqui, ela vem onde eu percebo o agir de Deus nos detalhes. O cuidado de Deus nos detalhes. Entendeu? Então exemplo, ó, é isso aqui, ó. Isso aqui é o cuidado de Deus. Vocês fizeram uma surpresa para mim. Vocês precisavam? Não. Vocês poderiam só pegar um bolo. Vocês não fizeram isso aqui à toa. Tem algo além disso. Tem uma gratidão, tem um carinho. Entendeu? E para mim, é onde eu vejo o agir, os detalhes. Então, assim, quando eu olho, e eu não estou falando isso assim porque, nossa, Cleito, mas você então não entendeu. Não. Eu sei da minha responsabilidade. A minha gratidão, eu sei de onde Deus me tirou, mas principalmente eu sei da minha responsabilidade. Então, quando eu morava em Carapicuíba, se Deus me tirou de lá, e hoje a gente está onde nós estamos, e mais onde Ele vai levar, eu sei da minha responsabilidade. Então, essa gratidão não é aquela coisa também para me esconder e falar assim, não, olha, Deus já fez muito. Claro que Deus fez muito. Deus já fez, acho que até muito mais do que eu merecia. Só que também tem uma responsabilidade sobre a minha vida. E no final eu vou prestar contas. Então, por isso que eu me permito. Por isso que eu tenho que ter coragem, por isso que eu tenho que ter ousadia, entendeu? Mas é observando a minha vida, vendo nos detalhes, na mensagem que chega, entendeu? É onde aquilo me emociona. Então, eu tive um bom tempo, eu fiquei aqui uns 30 minutos quase ali, chorando, orando, agradecendo. E assim, orando por pessoas, exemplo, quantas vezes eu estou orando por vocês e vocês não sabem? Mas por que você não fala? Não precisa falar. Sim, é verdade, não precisa. Entendeu? Os alunos do LS Clubs, aqueles que fazem parte do LF, os seguidores, quantas vezes eu recebo alguma coisa assim, eu faço oração pela pessoa. Eu não preciso falar, porque não se trata do você precisar comunicar, entendeu? Porque uma coisa que eu aprendi é que Deus não fica devendo nada para ninguém, entendeu? Isso eu aprendi. Então assim, isso para mim é ter uma vida com Deus. Faça o que é certo e ponto. Não se preocupe se tem alguém olhando. Porque Deus sabe tudo que você faz. E se você decide ter uma vida com Ele, inclusive as suas fraquezas, inclusive as suas falhas, inclusive as suas quedas,
Deus só precisa que você tenha um coração ensinável, que você se arrependa. Deus precisa que você blinde seu coração. Deus precisa que você vigie. Mas Ele sabe tudo isso. Ele conhece você de ponta a ponta, entendeu? Mas a reflexão é isso, é o quanto Ele age nos detalhes, o quanto eu sou grato, o quanto eu sou feliz a tudo aquilo que Ele fez e a tudo aquilo que Ele há de fazer, diante do projeto que Ele colocou nas nossas mãos, chamado LF Gestão, chamado LS Club. Isso é... A reflexão ela vem muito em cima disso. Cleiton, se você pudesse olhar para trás, né, a gente está falando muito de ser reflexivo, o que você diria para o Cleiton de 10 anos atrás? Julgue menos as pessoas. Nossa. Pela facilidade em observar, e aí acho que isso é algo que Deus me deu, né? Eu consigo Sim, você fazer tem um a dom. leitura, Um dom. não é meu. Eu acabei julgando. Julguei, inclusive, pessoas que, se eu não tivesse julgado, talvez eu teria me aproximado de Jesus antes. Então, esse julgamento, por que o meu julgamento vinha? Porque eu achava que eu era a pessoa mais correta do mundo. Então era assim, se eu vi uma falha sua e eu não cometo essa falha, eu achava que eu era melhor que você. E eu te julgava. Então, eu tinha o péssimo hábito de julgar as pessoas, pela facilidade que eu tinha de fazer a leitura do cenário. E para mim, o pior não era só o julgar, era eu achar que eu era melhor que aquelas pessoas. Hoje, o que mudou, Cleiton? Hoje você julga? Não, o julgamento, que é a primeira leitura, todo mundo faz. Mas hoje, quando eu vejo alguém fazendo algo de errado, a primeira coisa eu me coloco no lugar daquela pessoa e penso assim, peraí, será que eu não estou fazendo isso também? Primeira pergunta. Segunda pergunta, com o nível intelectual que ela tem, com o nível de conhecimento que ela tem, às vezes ela nem tem ciência do que ela está fazendo. Porque é muito fácil para mim chegar e falar assim, olha, você que tem falta de gestão emocional, você não pode gritar com seus filhos. Peraí, como é que eu vou falar isso para uma pessoa se eu não conheço a história? Se de repente essa pessoa ela foi abusada, se de repente essa pessoa ela apanhou, se de repente a criação que ela teve foi debaixo de muita pancada, ela nem sabe o que é amor. É verdade. Entendeu? Então hoje eu tenho muito cuidado, porque não tem como, nós julgamos. Mas quando eu identifico algo de errado, peraí, deixa eu me colocar no lugar dessa pessoa. Será que eu também não estou cometendo esse erro? Então eu tenho essa preocupação. Então, Cleiton, se você pudesse mudar algo na sua vida no passado, eu julgaria menos as pessoas, porque eu tinha um péssimo hábito de julgar sem conhecer. E você acha que isso torna a vida da gente mais leve, mais fácil? Quando você julga menos, você começa a praticar mais empatia. Então, se eu não te julgo, eu vou querer entender a sua história. E quando eu entendo a sua história, eu vou praticar empatia ou até mesmo a compaixão. E você falando de vida com Deus, muitas vezes a gente está na igreja olhando para as pessoas e não olhando para Deus. Eu acho que isso é porque a gente julga muito, né? Normal, entendeu? Às vezes eu me pego dentro da igreja, perdendo o foco e olhando para o irmão, e eu era para estar olhando para Deus. Então, eu acho que o segredo é esse. Cara, você não é perfeito, esquece. Entendeu? Então, todos os dias eu tenho que olhar para o Cleiton, peraí, onde eu estou errando? Qual foi o erro que eu cometi? Quem era a pessoa que eu deveria ter conversado e eu não conversei? Quem é a pessoa que passou batido e eu não vi? Entendeu? Quem é a pessoa que eu dei atenção demais e eu não deveria? Quem foi a pessoa que eu deixei ficar do meu lado e me consumiu energia? Eu acho que tem isso. Então quando você começa a se preocupar com você, então assim, antes de eu me preocupar com você, deixa eu me preocupar com o Cleiton. Peraí, porque eu tenho muita coisa para melhorar. Aí quando eu percebo que eu tenho muita coisa para melhorar, o que você comete de erro se torna irrelevante frente aos meus erros. Sim. Então eu sou assim. Ah, mas a Ingrid errou. Cara, mas eu ainda estou errando. Outra coisa, a Ingrid errou com 25 anos. Irmão, você está com 46, você ainda está errando, você quer falar de 25. É verdade. Eu falo para os meus filhos isso, falo, cara, vocês estão bem, porque eu na idade de vocês eu não tinha a cabeça que vocês têm. Eu não tinha a mentalidade. Vocês estão muito à frente, vocês vão muito mais longe do que eu. Entendeu? Então eu tenho essa preocupação, entendeu? De julgar menos as pessoas e olhar mais para mim. E toda vez que eu olho para mim, eu encontro algo e falo, caraca, ainda tem que melhorar isso aqui. Quantas vezes eu estou dando aula aqui, que vocês vão perguntando, e eu, isso aqui eu não estou fazendo. Às vezes eu estou falando para mim. Entendeu? Por isso que eu gosto de falar o que eu vivo. Sim. Eu gosto de ensinar o que eu superei. Então tem coisas que eu estou superando, por isso que eu ainda não toquei no assunto. Quando eu resolver, aí agora eu posso ensinar, porque eu já resolvi aquilo. Muito bom. Entendeu? Eu não consigo nem A falar. Ariel só chora. Eu não consigo nem falar. Visando a história em si, né? Você falou da sua conversão e
olhar a LF é entender que não tem a ver só com o propósito do Cleiton, mas entender que muitas coisas que, por exemplo, eu sonhei, a Ingrid e o Matheus, foi alinhado e tá acontecendo, sabe? Algo que o Senhor quer. Mas como que você entendeu que era isso, esse era o seu propósito e você estava no caminho certo? Mas eu não tenho certeza se eu estou no caminho certo. Esse é o problema. Entendeu? Então, assim, como é que você sabe que você está no caminho? Porque às vezes dá vontade de desistir. Então eu sei que na zona de conforto eu não estou. Mas, Cleiton, você recebe testemunhos, a própria Arielle falou, a Ingrid falou, tudo tal. Mas eu não tenho certeza se eu estou no caminho. Então essa incerteza de que se eu estou no caminho certo é o que faz eu todo dia orar e falar: Senhor, me dá sabedoria. É a dependência. Senhor, me dá o discernimento. Me dá o entendimento, me dá a prudência. Por que eu peço? Para que eu não faça nada que não seja da tua vontade. Senhor, prevaleça a tua vontade sobre a minha vida. Por quê? Porque eu não tenho certeza que eu estou no caminho. Porque se eu tiver certeza que eu estou no caminho, eu vou relaxar. Aí eu vou achar que eu sei. E Deus já me conhece. E aí o que ele faz? Não, esse aqui eu conheço. Não pode deixar ele achar que sabe, porque ele mete os pés pelas mãos. Então ele tem que... Deus literalmente assim, ó, ele tem que ficar só na minha dependência. Esses dias uma pessoa me ligou e ela falou: Deus quer ter mais intimidade contigo. Tem coisas que Deus vai falar com você. E você precisa ter mais intimidade com ele. E é o que eu venho fazendo todo dia, Senhor. Mais intimidade, mais tempo, mais presença. Entendeu? Então eu não tenho certeza que eu estou no caminho. Porque no dia que eu tiver essa certeza, pode ser o momento que eu vou errar. Lembra que eu falo? A certeza que nós carregamos, que nós temos, nos impede de perguntar. Sim. Os maiores erros, eles acontecem quando eu tenho certeza. Entendeu? Então, assim, muitas vezes você tem certeza que é o melhor a ser feito. Ó, eu tinha o péssimo hábito de desenhar milagre. O que é desenhar milagre? Deus falava algo e aí eu já entendi tudo. Então Deus vai fazer isso aqui. É igual lá, recebi a palavra de uma casa uma vez. Já desenhou a Morava no casa. apartamento? Não. Na época eu vendi o apartamento, mas foi por uma direção que Deus me deu. Mas já falei: não, a gente vai comprar essa casa, o valor é tanto, a gente vai fazer isso aqui, vai ser assim. Eu já desenhei, levei meus filhos, todo mundo gostou. Falei: ó, todo mundo gostou, Deus, a família gostou, pronto. Deus vai estar nesse Tudo projeto, certo. a família gostou. Fui lá, não consegui comprar a casa. Eu falei: não, tem alguma coisa barrando. Não, É tem o alguém, inimigo. tem alguém, não é. Eu falei: não, tem alguém que não tá crendo. E eu lembro que eu briguei com a Luciana. Eu falei: é por isso que a casa não saiu, porque você. Porque ela falou assim: será que ainda é o tempo de casa? Será que não é apartamento? Eu tô vendo, é por isso que Deus não liberou e não sei o quê. Resumindo, depois de bater a cabeça, de passar por alguns processos que eu não precisava ter passado, eu descobri que não era o tempo da casa. E que talvez a casa nem seja onde nós imaginamos. Sim. Aí o que eu fiz? Eu comecei a acalmar meu coração. Então hoje, quando eu recebo uma palavra, amém. Eu continuo fazendo. Eu parei com aquela coisa assim, ó. Exemplo, Deus falou que vai te levar para um outro país. Aí alguém chama para ir para outro aqui, ó. Deus confirmou. Não! Deus, quando ele fala com você, pelo menos o que eu aprendi na minha vida é isso. Deus está falando com você sempre do futuro. Deus não está falando de hoje. É verdade. E a gente confunde. É verdade. Olha, eu vejo Deus te levando para nações e você já imagina que é esse ano. Não. Você tem que se preparar, estruturar. Às vezes Deus vai te levar para nações para você falar outras línguas. Então, quer dizer, você tem que aprender outras línguas primeiro. Nem estudar, você está Isso estudando. pode levar 10 anos. O tempo de Deus é diferente do nosso. Sim. Entendeu? Então, diante de tanta pancada que eu dei, por isso que eu falo, cara, 90% do que Deus fala eu entendo errado. Porque eu entendo com as minhas emoções. E nos últimos tempos o que eu venho trabalhando é o seguinte: paciência. Paciência para quê? Não é a paciência para que aquilo aconteça, porque que vai acontecer eu não tenho dúvida, porque Deus é fiel na palavra para cumprir. Paciência para eu não querer entender o que Deus vai fazer, o que Deus está falando. Essa talvez seja a paciência mais difícil de ter. Porque a paciência de que aquilo vai acontecer não é difícil pela fé que nós carregamos e pelo Deus que nós servimos. Nós temos certeza. Eu sei que vai acontecer. A paciência tem que ter não querer entender. Ó, você vai ganhar um bolo. Tá bom, ganhei o bolo. E esse bolo você vai dividir com algumas pessoas. O bolo tá aqui, eu tenho pessoas aqui. É isso.
Já entendi. Já entendi. Vou Ganhei fazer. o bolo, vou dividir. Não. Não é esse bolo, não. Tem uma É outra muito festa maior. preparada para você. Em um lugar que você não imagina. Com pessoas que você já imaginou estarem lá. E é com essas pessoas que você vai dividir o bolo. Aí eu fiz o quê? Peguei o bolo aqui, parti, dividi e não me atentei. Porque eu achei... O que você faz? Você limita Deus dentro da sua visão. É verdade. Então você pega a palavra que você recebeu, E a gente traz Deus para o traz tamanho para da sua nossa realidade. mentalidade. É isso aí. E outra coisa, você vai ganhar um bolo e vai repartir. Não falou que é esse ano. Não, mas hoje é meu aniversário. Por que a pessoa vai falar se não é no meu aniversário? Até parece. Você acha que Deus está desatento? É hoje. Não, é daqui 5 anos. Só que tem uma coisa. Quando você entende errado aquilo que Deus falou, não tem problema. Porque no momento em que a promessa está se cumprindo, Ele te lembra. Uau. Pode ver. Sempre o Espírito Santo vai te lembrar de algo que Deus te prometeu lá atrás e que você já tinha esquecido, ou pior, você achou que você já tinha vivido aquilo, de que isso aqui foi o que eu te prometi. Meu Deus. Recentemente nós mudamos para um apartamento. E quando nós mudamos em 2020, nós recebemos uma promessa de um apartamento, que na época a gente queria comprar. Uhum. E aí, essa história já está na internet, muita gente já tem testemunho. É o apartamento da promessa. É verdade. Beleza. 2020. 2020, no final de 2021, nós compramos, já estava querendo tal, mudamos em 2021, se eu não me engano. Quando a gente foi mudar 2 semanas antes, Deus falou assim para mim, ó, esse não é o apartamento da promessa. Eu quase surtei, falei, não é possível. Agora que estou cheio de dívida, reformei tudo, gastei metade, não, falei, não, o senhor não ia fazer isso comigo. Esse não é Fingiu que não escutou. Esse não é o apartamento da promessa. E aí eu falei assim, como é que eu vou falar isso para Luciana? E aí chegou um dia eu falei, Luciana, na primeira noite que eu dormi nesse apartamento, eu tive certeza que não era o apartamento da promessa. Eu falei assim, Luciana, esse não é o apartamento da promessa. Ela falou assim, eu sei, Deus já falou comigo. Uhum. Menos mal, ainda bem que o Espírito Santo tá... Fala com ela Ainda primeiro. Ó, passou anos. 2024 a gente muda para um apartamento. Quando nós mudamos, a Luciana falou assim, ó, eu acho que esse é o apartamento da promessa. Eu, não, esquece aí, já foi. O negócio do apartamento da promessa já tá até assim, já foi. Mas só que quando o profeta me perguntou do apartamento, porque o profeta chegou e ele falou assim, ó, o que você quer? Uhum. Né, ele falou assim, ó, o que você precisa? Aí eu falei, eu não preciso de nada. Porque a primeira coisa, eu falei, eu tenho família, saúde, emprego, tá todo mundo bem, não preciso de nada, Deus já me dá tudo. Primeira resposta, não preciso de nada. Ele falou, não, o que você quer mudar? Na época, era o apartamento. Eu falei, apartamento novo. Aí ele falou assim, ó, o Espírito Santo quer detalhes. Aí eu falei, 3 quartos e 4 banheiros. Não sei por que eu falei aquilo. Uhum. Só que tem uma coisa, toda vez que Deus, pode ver na Bíblia, toda vez que vem detalhes, é porque tem algo ali. Então, é a questão dos peixes. Tantos peixes. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Jogou a rede do lado direito. Então, quando você vê detalhes na Bíblia, Sim. tem algo ali, tem uma revelação ali. E aí ele falou assim, ó, o Espírito Santo quer detalhes. Por que quer detalhes? Porque os detalhes é que vão lá na frente fazer você ter certeza de que, ó, é isso que Deus está te dando. Aí ele falou assim, ó, eu falei 3 quartos e 4 banheiros. Aí ele, tá feito. Amém, tal, beleza, passou. Quando a gente mudou para esse apartamento, a Luciana falou, esse é o apartamento da promessa. Eu falei, não. Esse apartamento tem 3 quartos e 5 banheiros. Pensei logo, né? Porque eu lembrei do detalhe. E todos os outros que a gente mudou depois dessa palavra, nunca batia. Ou era 2 banheiros, ou era 5, ou era 7. Nunca... Aí um dia eu tô lendo a Bíblia na sala, acordei cedo, tava com a Bíblia na mão. Aí o Espírito Santo falou assim, esse é o apartamento da promessa. Nossa. Eu falei assim, não é. Ousado. Ainda foi teimosa. Não, é o meu relacionamento com Deus. Eu falei, não, não é. Esse apartamento tem 3 quartos, tem 5 banheiros. Ele falou assim, não. Tem 3 quartos, 4 banheiros e um lavabo. Uau. Cleiton, mas lavabo pode ser considerado banheiro? Não é isso. É o que eu senti na hora. A presença, a paz. E eu olhei, e aí eu lembrei, eu falei, é isso. Só que tem uma coisa, o apartamento da promessa é completamente diferente do que eu tinha imaginado. Muito diferente. Não estou falando diferente no sentido de se ele é melhor ou se ele não é. Não tinha nada a ver o que eu criei na minha cabeça
com a visão limitada que eu tinha, com o que realmente Deus fez. Então, por isso que em dias como hoje, com 46 anos, por que eu fico muito reflexivo? Porque eu fico pensando, quais foram as cabeçadas que eu dei, quais foram os erros que eu cometi, o que Deus realmente me ensinou, como Deus trabalha comigo. É isso, entendeu? Para poder continuar crescendo e avançando. Qual é a responsabilidade que eu tenho com vocês? Responsabilidade com eles. Porque eu vou ser cobrado aqui. Não vou ser cobrado pelo que você tinha que fazer, vou ser cobrado pelo que eu tinha que fazer. Pelo menos é isso que eu entendo, entendeu? Muito bom. Equipe, mais alguma coisa? Agora só. É isso. Acabamos. A Ingrid não falou nada, né? Eu ia chorar. Vou participar. Todo mundo emocionado aqui junto com o Cleiton hoje. Gente, olha só. É um pouco diferente, talvez, do que você esteja acostumado, porque realmente eu fui pego de surpresa. Hoje eu completo 46 anos de idade, esse episódio é gravado. Que dia que ele vai no ar? Amanhã. Amanhã. Não, ele vai amanhã, amanhã então. Hoje. Ainda dá tempo de vocês deixarem gravamos parabéns ontem. aqui. Mas eu poderia falar várias coisas aqui que eu aprendi ao longo desses anos, a importância da constância, que nem eu falei aqui, ó, não julgar os outros, olhar mais para si. Mas como é muita coisa, talvez você só precise de uma, tenha uma vida com Deus. E separe ter uma vida com Deus da religiosidade. Separe ter uma vida com Deus de placa de igreja. São coisas diferentes. E ter uma vida com Deus que eu estou falando não é que não é para você ir para a igreja, porque ir para a igreja é muito importante, tá? Pelo menos para mim é. Então vamos separar aqui as coisas. Mas ter uma vida com Deus é você decidir fazer o que é certo. Ter uma vida com Deus é você cumprir princípios. Principalmente quando você não quer, porque as suas emoções estão falando para você não fazer. Ter uma vida com Deus é você respeitar o próximo. Ter uma vida com Deus é momentos em que você não gosta de fazer algumas coisas, mas você faz porque é necessário, porque você entende que aquilo vai abençoar e vai alcançar outras vidas. Ter uma vida com Deus é ter uma vida em obediência. E muitas vezes ter uma vida em obediência é ter uma vida de renúncias. Nós carregamos uma mentalidade escrava, porque nós somos treinados para ter essa mente escrava. Mas a única escravidão que nós devemos ter na nossa vida é a escravidão de Cristo, que é justamente uma vida de renúncias, porém, ao mesmo tempo, uma vida de coisas sobrenaturais. Quando você decide ter uma vida com Jesus, quando você decide ter essa escravidão de Cristo, você começa a viver coisas que você nunca imaginou, que a sua mente jamais desenhou. Porque literalmente você começa a viver o que Deus tem para você. Então que a partir de hoje você comece a refletir sobre isso. Eu tenho uma vida com Deus? Qual é o seu conceito de ter uma vida com Deus? Não se preocupe com o que eu falei. O importante é você e Ele. Às vezes é uma oração que você vai precisar fazer. E essa oração você vai fazer e vai falar o seguinte: Senhor, eu quero ter uma vida contigo. Então fala comigo. Mas fala comigo de uma maneira que eu entenda. Fala comigo de uma maneira que eu reconheça a sua voz. Porque muitas vezes, no barulho que o diabo faz no dia a dia, você não consegue ouvir o sussurro de Deus. Peça a Deus uma sensibilidade ao sussurro dele. E você vai perceber o quanto a sua vida vai mudar. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.